Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, nossos irmãos do 24º Conselho Espírita de Unificação. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos no entorno desse propósito tão especial para todos nós. E para nós podermos iniciar o nosso estudo, iniciar a tarefa dessa noite, e para que os nossos irmãos possam ir chegando com calma, participar conosco desses instantes, eu gostaria de convidá-los a todos para que nós possamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, obra do Espírito Emmanuel. Item 86. Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, isso está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos, era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido na sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram na multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos, cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe os sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a todos nesses instantes que nós possamos orar em agradecimento, orar por essa oportunidade de nos reunirmos no entorno dessa mensagem tão importante para nossas vidas, tão importante para todos nós. Senhor Deus, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, Jesus, anjo de toda a humanidade, Tu que és para nós, Senhor, a luz do mundo. Humildemente nos recolhemos em prece, Senhor, para lhe agradecer por tudo aquilo que nos ofertas nesse educandário divino, divino guia da humanidade. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso que não nos faltou. Te agradecemos pelo teto que nos abriga, pelas roupas que nos agasalham nessas noites frias. Te agradecemos, Senhor, por nossas famílias, pela oportunidade que temos da convivência e da reconciliação. Te agradecemos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo. Por tudo lhe rendemos graças, Senhor, inclusive pelas dificuldades, pelas pedras, pelos nossos tropeços, porque sabemos que recebemos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos vencer, Senhor, vencer as nossas más inclinações morais,
os nossos vícios, as nossas dificuldades. Por isso, Senhor, por tudo mesmo, lhe rendemos graças. Mas eternos pedintes que somos da tua misericórdia, te pedimos ainda mais, Jesus. Que toda essa luz que sentimos nos envolver nesses instantes possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ilumina nossos lares, onde nos encontramos nesses instantes. Abençoa todos aqueles que estão à nossa volta. E ampara também, Senhor, aqueles em quem nós mentalizamos, que por algum motivo não podem ou não querem estar conosco nesses instantes. Nossos amigos, nossos familiares, aqueles que sabemos encontram-se em dificuldades, que a sua luz possa visitá-los, Senhor, e que eles possam sentir a tua presença como nós também sentimos. Que essa luz que nos envolve permaneça conosco, que possa permanecer em nossos corações, nossos pensamentos, mas principalmente que nós possamos revelá-la através de nossas atitudes. E assim, Senhor, Deus nosso Pai, Jesus, todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, nós possamos iniciar o estudo dessa noite, repletados de muita gratidão. Permanecei conosco, Senhor, e inspira-nos, hoje e sempre. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, boa noite a todos aqueles que nos ouvem. É com muita alegria que nós temos oportunidade de estarmos reunidos, recolhidos nesse propósito tão importante para todos nós, debruçando-nos nas mensagens espíritas, nas mensagens dos evangelhos. Agradecemos por todas essas oportunidades. Agradecemos aos dirigentes das diversas searas espíritas, das diversas instituições do 24º Conselho Espírita de Unificação. Agradecemos a todos os dirigentes e agradecemos também, naturalmente, aquele que é a luz do mundo. Somos muito gratos a Jesus por estarmos reunidos. Jesus, que num determinado momento os Espíritos disseram-no tratar-se para nós de nosso modelo e guia, nós encontramos invariavelmente nas suas lições, nas suas passagens, no seu registro biográfico, segundo os Espíritos nos informam, nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos vencermos-nos. É esse o nosso propósito nesse educandário divino. Nós vencermos os nossos vícios, nós vencermos-nos as nossas manifestações egóicas e temos a certeza que através das suas lições, nas diversas manifestações que foram, nas suas parábolas, nas suas passagens, nós verdadeiramente encontramos os subsídios dos quais nós necessitamos para o nosso progresso. E assim, meus irmãos, eu gostaria de lembrar dele, das diversas passagens, das suas diversas parábolas, logo no início do seu messianato, quando ele ainda estaria formando o seu colégio apostólico, muitas pessoas já ouviam falar dos seus feitos, das suas lições. Estava ele em Cafarnaum, caminhando numa praia, quando, de repente, algumas pessoas que já o conheciam, que certamente já haviam ouvido falar dele, ou certamente o ouviram falando naqueles encontros nas praias, nas praças, como ele o fazia, percebendo que Jesus caminhava na praia, foram ao seu encontro. E aquelas pessoas começaram a acompanhá-lo e percebendo Jesus, então, a multidão, ele que não perdia as oportunidades de ensinar, ele teria se afastado um pouco da praia, adentrado numa barca e teria falado para aquela pequena multidão que se formava, imortalizando diversas das suas mensagens. Uma delas, naquela ocasião, teria sido a parábola do semeador, dizendo que um homem saía a semear. E é uma parábola para nós muito especial. Tenho certeza que todos nós já estudamos em diversos momentos, está presente no Evangelho Espírita, na literatura espírita. Tenho certeza que todos nós já refletimos em diversos momentos sobre a parábola do semeador.
Aquele homem espalhava a sua semente, a sua mensagem, mas essa semente era espalhada em diversos solos que representavam os nossos corações. É uma parábola que fala dos diversos níveis de consciência humana, desses diversos momentos em que nós estagiamos em cada um desses níveis. Aquela semente, ela não teria encontrado em diversos momentos um solo adequado, até que, com o passar do tempo, ela teria sido lançada num solo fértil. Mas, como nós sabemos, os solos não são estáticos. Os solos se transformam ou os solos são transformados. Qualquer agrônomo, qualquer principiante nos estudos do solo, nos estudos da agricultura, sabem que os solos são transformados. Nós temos condições de pegar um solo árido, um solo empobrecido em diversos nutrientes, e nós temos condições de hidratá-lo, de adubá-lo, de transformá-lo. Não raro, recentemente, nós vimos notícias de que nas regiões ricas do Oriente Médio conseguiram fazer lavouras nos desertos, conseguiram fazer pomares com uma diversidade muito grande de frutos, mesmo na areia, naquelas areias aparentemente empobrecidas. Estudiosos, especialistas conseguiram nutrir e irrigar, fazendo com que o deserto verdadeiramente florescesse e frutificasse. Porque os solos, como eu disse, eles não são estáticos. Os nossos solos não são estáticos. Aquela semente que Jesus lançou, ela teria, naquela ocasião, encontrado um solo árido, ressequido, mas com o passar dos séculos, nós fomos nos transformando. E aquela semente disseminada por Jesus, de alguma forma, ela começou a encontrar em nós oportunidade de germinar, de brotar, de quebrar a sua dormência. E ela começa a aparecer para nós, seus primeiros ramos em nossos corações. A prova disso é o fato de estarmos reunidos nessa noite de sexta-feira para falarmos de Jesus e das suas mensagens. Mostra que nós fomos nos transformando, fomos modificando aquele solo que todos nós trazemos nos nossos corações. É uma metáfora, naturalmente, que fala do nosso amadurecimento espiritual, que fala de nós estarmos ampliando as nossas capacidades de amarmos, de compreendermos, de estarmos vencendo-nos, nos modificando. E aquela semente, então, haverá dia que ela conseguirá não apenas brotar como fez em nossos corações, mas quem sabe nós poderemos espalhá-la também, semelhante ao que fez aquele semeador. Poderemos, quem sabe, oferecer frutos saborosos, que irão, de alguma forma, auxiliar a tantos esfaimados do mundo, oferecendo sombra, oferecendo até mesmo um pouco da nossa madeira. Mas nós iremos permitir, então, que aquela semente se multiplique, exatamente como Jesus ensinava nessa parábola maravilhosa, uma das suas primeiras mensagens, que nós possamos, dessa semente, dar outras 100, outras 1000, quem sabe. O importante é que nós já demos o primeiro passo. E essa parábola tão conhecida por todos nós, que representa exatamente a mensagem de Jesus nos nossos corações, ela teria sido uma mensagem muito especial. Não à toa ela está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, e não à toa ela está presente em diversas obras. São feitas diversas interpretações dessa passagem, mas logo em seguida, logo após Jesus ter declamado esse lindo poema para a multidão, estando ele dentro de uma barca, falando-nos sobre a semente, sobre o semeador e sobre a importância de nós nos transformarmos no solo de nosso íntimo, de nossos corações, ele teria deixado para nós uma segunda mensagem, que ficou imortalizada como sendo a parábola do trigo e do joio. Nós falamos parábola do trigo e do joio porque, conforme nós, ao fazermos a leitura dessa parábola, nós percebemos que o trigo havia sido semeado primeiro. Essa parábola também é uma parábola belíssima que fala exatamente da nossa progressão espiritual, do nosso progresso espiritual e, naturalmente, da progressão do mundo, porque o mundo muda quando nós mudamos. Nós, espíritas que falamos tanto na temática da transição planetária, observamos à nossa volta todos os sinais que mostram exatamente que o mundo está se modificando. Nós não podemos nos esquecer em nenhum momento que o mundo muda quando nós mudamos. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, essas parábolas, essas duas, né?
Elas estão no Evangelho de Mateus e apenas no Evangelho de Mateus. A parábola do joio e do trigo, ela fala sobre o reino dos céus. Sempre que Jesus se refere ao reino dos céus, ele está se referindo ao nosso progresso, à nossa progressão, porque o reino dos céus ele mora dentro de nós. E como nós sabemos, para nós alcançarmos o reino dos céus, para nós lograrmos a conquista do reino dos céus, é necessário que nós nos vençamos, vencendo as nossas manifestações mais egóicas, naquele diálogo maravilhoso de Jesus com seus discípulos. Ele ensinava que o reino dos céus, ele está dentro de nós. Então temos a certeza de que é uma busca para dentro de nós mesmos. Sempre que Jesus se referia ao reino dos céus, ele estava se referindo à evolução do homem. Ele estava se referindo ao nosso progresso. E ele começaria essa parábola mais ou menos assim. O reino dos céus é semelhante a um homem que possuía terras, e ele teria então semeado o trigo nas suas lavouras. Ele teria semeado o trigo, entretanto, enquanto ele estava distraído, enquanto ele dormia, enquanto os homens dormiam, teria vindo um inimigo e teria semeado no meio da lavoura do trigo, teria semeado o joio. Para nós que desconhecemos a agricultura, o joio é uma planta muito semelhante à do trigo, que também oferece pequenos frutos. Entretanto, o joio é uma planta tóxica para nós. E o fato do joio ter sido semeado junto do trigo poderia atrapalhar o desenvolvimento do próprio trigo, tendo em vista que aquela outra planta, o joio, competiria pelos nutrientes do solo. Então, enquanto dormiam os homens, veio o inimigo e teria semeado o joio no meio do trigo. Conforme as plântulas foram surgindo, conforme as sementes foram germinando, as pessoas, e conforme foram aparecendo os primeiros frutos, as pessoas, os servos daquele senhor, observaram então que existia joio no meio do trigo e foram então revelar essa verdade ao dono das terras, dizendo: Senhor, tu havia plantado a boa semente e nós observamos o surgimento do joio no meio do trigo. O homem então revela aos seus servos que aquilo teria sido feito por seus inimigos, que durante a noite, enquanto dormiam, teria semeado no meio do trigo também o joio. Os servos então ofereceram de arrancar o joio do solo, arrancar o joio da terra. O que o Senhor teria lhes respondido que não. Ao arrancarem o joio, eles poderiam também desenraizar o trigo. Era, naquele momento, naquela altura, necessário que os dois crescessem juntos. Quando, então, o trigo estivesse amadurecido, se encontrasse maduro, aí eles poderiam fazer a cega, eles poderiam retirar de lá o joio e o trigo, separá-lo. O joio arrumado, organizado em feixes, seria queimado. Seriam queimado, naturalmente, era necessário que o queimasse, exatamente para que aquelas sementes do joio parassem de contaminar o solo. E o trigo deveria ser levado para os celeiros do Senhor. Essa parábola, que eu tenho certeza que todos nós já estudamos em diversos momentos, que nós a conhecemos como sendo a parábola do trigo e a parábola do joio, ou como muitos de nós falamos, a parábola do joio e do trigo, é uma parábola extremamente profunda e nada superficial como nós muitas vezes a julgamos. A parábola do trigo e do joio, ela fala exatamente da progressão do homem, ela fala da nossa evolução. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, na questão 115, os Espíritos terão dito a Allan Kardec que todos nós fomos criados, simples e ignorantes. Em outras palavras, todos nós chegamos a esse estágio que nós chamamos de estágio hominal. Conforme os Espíritos nos falam mais de uma vez, nós ainda estamos muito mais próximos do princípio da nossa jornada do que do fim. Nessa viagem que todos nós implementamos para nós, que vai dos mais simples aos anjos, à angelitude, no caminho, na busca da nossa felicidade, nós estamos ainda mais próximos do início da tarefa do que do fim. Os Espíritos, então, na questão 115, vão nos dizer que todos nós
nos encontrávamos então simples e ignorantes. Nesse estágio em que nós adentramos, nos encontramos simples e ignorantes, entretanto. Através das diversas experiências e das diversas escolhas que nós fazemos, nós fomos então maculando-nos, nós fomos progredindo entre os erros e os acertos, nós fomos amadurecendo, fomos ampliando nossa capacidade de compreensão através dos acertos e dos erros, das dores, mas também das nossas boas escolhas. Nós vamos então progredindo cada um a seu tempo. Fomos todos criados simples e puros. As nossas escolhas e as nossas experimentações foi nos proporcionando aquilo do qual nós necessitávamos e necessitamos para progredirmos. Alguns progridem mais depressa, naturalmente. Outros, nós vamos tropeçando mais um pouquinho, mas a verdade é que todos nós estamos destinados à perfeição, ao nosso aperfeiçoamento, através de todas essas provas, de todas essas experiências, de todas essas experimentações que nós fazemos, nós vamos progredindo. Acontece que alguns de nós, através de nossas próprias escolhas, nós vamos permanecendo mais tempo estacionados nas zonas da dor e nas zonas do sofrimento, exatamente porque nós, através das nossas experiências e das nossas escolhas, às vezes nos encontramos ainda muito animalizados. Quando nós ouvimos os Espíritos nos falando que nós ainda estamos mais próximos do início do que do fim, nós compreendemos que na caminhada que todos nós travamos, que vai no sentido do anjo, da angelitude, nós ainda nos encontramos, muitos de nós, muito animalizados, muito presos às escolhas materiais, aos momentos, às paixões humanas. Reagimos instintivamente. Muitos de nós ainda jornadeamos por esse mundo, buscando as sensações. E com isso, para termos as diversas sensações, ainda muito animalizadas, na busca por sexo, por prazer, por ostentação, por status sociais e todas essas ilusões do mundo, nós vamos nos perdendo e todo o sofrimento nosso, é culpa nossa, são escolhas nossas. O Chico Xavier tinha uma frase, das inúmeras frases de muita sabedoria por ele derramadas, cantadas para todos nós. Tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, em que ele diz exatamente assim: nós somos os únicos autores no livro de nossas vidas. As páginas, as linhas, os capítulos mais felizes, assim como os mais tristes, somos nós os únicos autores. Nós, espíritas que somos, na compreensão que temos, sabemos que nós não temos ninguém a culpar pela dor que sentimos, pelo sofrimento nosso e o sofrimento que promovemos. Nós somos os nossos únicos algozes. Nós não temos, por exemplo, um personagem infeliz que nos faculta o mal ou a dor e o sofrimento. Isso não existe para nós. Somos nós. Mesmo quando nós sabemos que existem influências espirituais, nós também não podemos culpá-los, como nos ensina André Luiz. André Luiz, numa determinada ocasião, teria nos ensinado que não existe obsessão sem reciprocidade. Então, mesmo quando somos inspirados equivocadamente, mesmo quando existem os mecanismos daqueles processos que nós chamamos de obsessões espirituais, isso só acontece porque, de alguma forma, nós nos envolvemos, nós nos afinizamos, temos alguma reciprocidade com tudo aquilo que nos é sugerido, de forma que mesmo nos processos obsessivos, somos nós, naturalmente. Nós não podemos culpar a ninguém, pelo amor de Deus. Nós somos os únicos autores do livro de nossas vidas. E as páginas mais tristes, assim como as mais felizes, somos nós. Então, quando nós iniciamos a nossa jornada no sentido do reino dos céus, em outras palavras, quando nós iniciamos a nossa jornada no sentido da nossa progressão, da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento, do nosso burilamento, nós fazemos as nossas escolhas, mas fomos todos criados puros. Naquela terra que possuía apenas trigo, nós a maculamos com o joio, porque nós somos os nossos inimigos, que quando os homens dormiam, em outras palavras, quando nós nos encontrávamos invigilantes, nós permitimos o joio, que são exatamente as nossas más escolhas, porque não temos inimigos a culpar, pelo amor de Deus.
O homem é o lobo do próprio homem. Nos ensinava Jesus. Nós somos nosso próprio inimigo. Os únicos personagens que verdadeiramente podem nos fazer o mal verdadeiro, somos nós. É a isso que os espíritos nos ensinam. Foi isso que os espíritos ditaram a Allan Kardec. O inimigo teria visitado a noite. No momento, a noite representa o momento da nossa invigilância. Quantos de nós nos mergulhamos, não nos encontramos na vida em diversos momentos semelhantes à noite, e que nós estamos mergulhados nas nossas sombras, e que nós estamos invigilantes? Aqueles homens nos pegaram dormindo, exatamente porque estavam num desses momentos inúmeros de sombra, em que nós nos mergulhamos, e os inimigos teriam semeado o joio junto do trigo. Fomos todos criados puros, simples e para o bem, mas permitimos, através das nossas escolhas, das experiências que nos são facultadas, nós permitimos então, porque nós somos inimigos de nós mesmos, nós permitimos que o joio das escolhas equivocadas fosse plantado no solo dos nossos corações. Quando percebemos a presença do joio em muitos de nós, distraídos, demoramos muito a perceber que nos maculamos no joio, nas ilusões, das coisas do mundo, permitindo as nossas manifestações mais egóicas, e nos distanciamos da realidade que nos foi proposta por Jesus, a realidade da felicidade do reino dos céus. Conforme nós fomos nos maculando, era semelhante, exatamente como ensinava Jesus, ao aparecimento, ao surgimento semeado pelo inimigo em nossos corações, no solo, na nossa lavoura. Nós fomos nos maculando através das escolhas equivocadas, dos nossos interesses mais mesquinhos. Mas dia chegará que nós teremos a oportunidade de, ao reconhecermos isso, separarmos o joio do trigo no momento da cega, no momento da colheita. Mas acontece que nós só somos capazes de observar o joio, de percebermos o que é joio, quando nós começamos a apresentar os nossos frutos. Os frutos. Jesus teria escolhido como símbolo para os nossos frutos o trigo, talvez porque o trigo seja muito especial, porque nos oferece os pães. É o princípio exatamente da caridade, porque a caridade nos é apresentada como saciarmos a fome, saciarmos a dor, distribuirmos os pães produzidos em nossos corações, distribuirmos não apenas a coberta que oferecemos nas noites frias, não apenas o pão aos esfaimados, não apenas descedentamos através da água que oferecemos aquelas pessoas que nós encontramos em dificuldade, mas é darmos-nos, é algo que sai do nosso coração. A caridade não é dar coisas, pelo amor de Deus. A caridade verdadeira é darmos-nos, é exercício de sentimento, é junto do pão que nós oferecemos, ir com sinceridade, todos os nossos desejos e sentimentos mais sinceros, para que aquela pessoa verdadeiramente se alimente e se reconforte e possa se recuperar dos momentos difíceis. Talvez por isso Jesus tenha escolhido o trigo, a semente do trigo, para falar exatamente da busca para o reino dos céus, a busca pelo reino dos céus, que todos nós implantamos em nossos corações. A parábola do trigo e do joio, ela fala exatamente sobre a ascensão do homem. Nós, criados puros e ignorantes, recebemos as primeiras sementes, a semente do trigo, mas nós, inimigos de nós mesmos, nos maculamos, permitindo nessa mesma sementeira a semente do joio. Mas é necessário que na madureza, que ao amadurecermos espiritualmente, nós saibamos reconhecer aquilo que não tem valor ou aquilo que não presta, e saibamos retirar de nossas vidas o joio que nós semeamos, e nós o queimamos. O queimar o joio representa as expiações das quais nós nos submetemos para vencermos as nossas más inclinações. Exatamente, o fogo representa nossas consciências, que vai nos apontar os nossos erros, para que nós possamos valorizar os nossos acertos, valorizarmos as virtudes, as coisas boas, e saibamos travar uma luta contra as nossas manifestações mais egóicas. É lógico que isso é difícil. É lógico que isso verdadeiramente é simbolizado pelo fogo. Porque dói, progredirmos dói, vencermos dói, aprendermos a perdoar dói, exatamente porque fere o nosso ego e as nossas manifestações mais egóicas.
Então Jesus usava esses símbolos mais profundos para falar do reino dos céus, falar do joio que nós semeamos em nossa lavoura, mas também falava do momento em que todos nós seremos capazes de queimar a planta tóxica que nós semeamos na nossa lavoura e teremos apenas o trigo. Em algum momento, somos todos nós destinados à felicidade. Todos nós seremos destinados à felicidade. Jesus representou isso, falando para que seus servos recolhessem o bom trigo e o levassem para o seu depósito, para o seu armazém, para que nós pudéssemos então desfrutar em algum momento dos pães oferecidos por nós mesmos. Porque espíritas que somos sabemos que tudo aquilo semelhante verdadeiramente a uma lavoura, tudo aquilo que nós semeamos, nós plantamos. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando nós semeamos o trigo, para que nós possamos produzir pães e compartilhá-lo, algumas vezes nós semeamos também o joio que envenena. E nós teremos que queimá-lo e queimar isso dentro de nós, porque é uma imagem para as nossas consciências, para dentro de nós mesmos. Naturalmente que temos aí o encontro com o sofrimento. E aquele sofrimento que ainda é necessário passarmos, para que nós possamos nos depurarmos, para que nós possamos sublimarmos na conquista do reino dos céus. É nosso objetivo aqui na Terra. Entretanto, quando nós pegamos o Evangelho Espírita, os Espíritos vão nos dar ainda novas interpretações ou outras interpretações. Os Espíritos vão nos falar que o trigo ou o trigal, ele representa as mensagens, a mensagem do amor, a mensagem da esperança. Mas quando nós nos encontramos distraídos, quando nós nos encontramos invigilantes, nós permitimos que o inimigo sugestione, nos sugira exatamente algumas mensagens que podem fazer com que nós esqueçamos momentaneamente a verdadeira mensagem. Nesse momento de transição que nós vivemos, quantas são as sugestões que maculam a mensagem cristã, a mensagem espírita? Nós acostumados, nós que semeamos, Jesus que semeou para nós a mensagem do perdão, a mensagem da caridade. Nós, distraídos e vigilantes em alguns momentos, nós permitimos também que se semeassem, ou em outras palavras, que nós mesmos semeássemos mensagens diferentes daquelas mensagens iniciais, da mensagem da esperança e da caridade. Nós começamos recentemente a percebermos mensagens equivocadas, sendo disseminadas e algumas vezes inclusive encontrando no solo dos nossos corações o abrigo. Essas mensagens que verdadeiramente atrasam-nos na colheita do trigo. Essas mensagens que fazem com que nós nos percamos no sentido da caridade. Começamos a alimentar a ideia, começamos a ver mensagens que alimentam a ideia do revide, a mensagem de que nós não devemos fazer pelos outros, que é cada um por si, que nós não devemos ajudar. São tantas as mensagens diferentes daquela original que nós vemos sendo disseminadas, mensagens que exaltam o egoísmo, o personalismo, e nós, sem querer, invigilante, vamos permitindo que essas mensagens adentrem nossos corações, nossos lares, até mesmo, em alguns casos, nossas searas espíritas. Mensagens que exaltam a violência, mensagens que exaltam as diversas discriminações. Nós não podemos esquecer que a parábola do joio e do trigo é, antes de qualquer interpretação, um importante tratado de tolerância e compreensão, porque o Senhor afirma aos seus servos que é necessário que o joio cresça ao lado do trigo, porque é necessário que o joio cresça ao lado do trigo. Nós não podemos sair arrancando o joio, com o risco de afetarmos o nosso trigo. É necessário que ambos estejam juntos. É necessário que o bem caminhe ao lado do mal ainda. É necessário que nós saibamos tolerar aqueles que pensam de forma diferente. Por mais que nós não admitemos para nós determinados comportamentos, é necessário sermos tolerantes e compreensivos, na certeza de que ao olharmos para o nosso lado, cada um de nós, inclusive nós mesmos, estamos exatamente onde nós deveríamos estar. De nós, para nós devemos cobrar-nos, melhorar a cada dia, mas sejamos tolerantes com a dificuldade dos outros, com aqueles que ainda não têm condições de compreender aquilo que nós acreditamos já compreender. Respeitemos.
Saibamos olhar com um olhar de caridade para aqueles que se encontram à nossa volta, mesmo quando agem de forma equivocada, promovendo dor para eles mesmos naturalmente e muitas vezes para aqueles que estão à sua volta. Sejamos, antes de tudo, tolerantes e compreensivos. Nós não viemos à Terra para mudar os outros, como nós falamos no início do nosso estudo. Nós viemos à Terra para modificarmos-nos. O nosso compromisso é conosco. Nós até colaboramos com a mudança dos outros através dos nossos exemplos. Porque nós gostamos muito de cobrar dos outros o que os outros devem fazer, apontar os erros, os defeitos, apontar os caminhos, quando na realidade nosso compromisso é conosco. Às vezes nós, como ensinava Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, às vezes nós reparamos demais no cisco que os outros trazem nos olhos, ignorando a trave que ainda temos fincada em nossos próprios olhos. Nós adoramos anotar a falta dos outros, mas somos extremamente indulgentes com as nossas próprias faltas. Nós gostamos tanto de apontar dedos, nós gostamos tanto de falar o que os outros devem fazer, quando a mensagem do Cristo, a mensagem espírita de um modo geral, não é para os outros, é para nós. Nós devemos tê-las para nós. Ai, como nós gostamos de chamar os outros de joio, quando nós somos trigais. Nós somos trigais que forneceremos pães saborosos. Será que somos verdadeiramente esse trigo? Será que não temos muito desse joio ainda conosco? Nós adoramos apontar o defeito dos outros, a falta dos outros. E sem perceber, vamos permitindo que se infiltre na nossa sementeira, na sementeira na nossa sementeira de trigo, no nosso trigal. Nós vamos permitindo que se infiltre algumas ideias equivocadas. É necessário que nós tenhamos para nós essa importante lição de tolerância e de compreensão. Nós não viemos para mudar os outros. Nós colaboramos com a mudança dos outros, principalmente através dos nossos exemplos. É muito cômodo nós queremos mudar os outros ignorando tudo aquilo que precisa ser modificado em nossos corações. Todos nós, sem exceção, meus irmãos, todos nós estamos vivendo um momento muito delicado, que Jesus conta conosco naturalmente. A pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias é o que nós podemos fazer para colaborar com a mudança do mundo. Não o que o mundo ou o que Jesus pode fazer por nós, mas o que nós podemos verdadeiramente fazer, tirar de nós pelo mundo. É principalmente através da nossa transformação e dos nossos exemplos, muito mais do que apontando os erros dos outros, os defeitos. Porque quando nós meditamos demoradamente sobre a parábola do trigo e do joio, é um importante tratado de tolerância. Não odiemos aqueles que erram, da forma como nós, às vezes, não erramos mais, mas errávamos até bem pouco tempo. Nós não estamos aqui para odiar ou para apontar defeitos, estamos aqui por nós, porque a parábola do joio e do trigo é um importante tratado de tolerância. Existem muitos que erram, nós sabemos, mas o nosso compromisso é conosco. Se os outros erram, é compromisso deles para com eles. Mas se o erro deles me afeta, sejamos também tolerantes e compreensivos, porque faz parte de um momento. Cada um está exatamente onde deveria estar, e nós devemos cobrar de nós as nossas mudanças e a nossa melhoria. A transição planetária que nós falamos tanto, tantas obras foram publicadas nesse sentido, fala da realidade em que nós estamos vivendo, mas nós não podemos ignorar, conforme nos ensinam os Espíritos, conforme escreveu Allan Kardec, que o mundo muda quando nós mudamos, porque a transição planetária nada mais é do que a mudança dos habitantes do mundo. Porque sejamos lógicos, o mundo é matéria, pelo amor de Deus. O mundo, ele é matéria. A transformação do mundo não se dá por ele mesmo. O mundo não se transforma sozinho. O mundo se transforma quando nós nos transformamos. Se queremos um mundo melhor, sejamos melhores. Vamos espalhar as sementes da fraternidade e da esperança. Enquanto muitos apontam os erros e os defeitos, apontemos as qualidades. Vamos levar esperança e fraternidade. Vamos levar compreensão e tolerância, porque a parábola do trigo e do joio é um grande tratado ensinado por Jesus
da tolerância, da compreensão. Não podemos esquecer, como eu disse, que cada um de nós está exatamente onde deveria estar, porque a natureza não dá saltos. E cada um de nós teremos sempre novas oportunidades para o nosso progresso e para o nosso burilamento. Cada um de nós terá suas oportunidades. Teremos nossas oportunidades. Respeitemos o tempo dos irmãos, que ainda não têm condições de compreender isso. Nós, até bem pouco tempo, também não compreendíamos. Respeitemos aqueles que erram. Respeitemos aqueles que semeiam a discórdia e a intolerância, mas façamos a nossa parte. Isso não é se omitir, é entendermos que a primeira modificação deve acontecer dentro de nós mesmos. Não temos o direito de cobrar dos outros aquilo que eles ainda não têm para nos dar. Isso é descaridade, é exatamente o contrário da caridade. Cobrar de alguém aquilo que aquela pessoa não tem para dar, pelo amor de Deus, é colocar uma cangalha, um pesado, algo muito pesado nos ombros de outras pessoas, exatamente como Jesus falava, referindo-se aos fariseus. Eles gostavam de colocar obrigar as pessoas a carregar pesadas cangalhas quando eles mesmos não queriam carregar peso algum, gostavam de atar pedra de mó no pescoço das pessoas. As pedras de mó ou pedra de moer eram pedras que eram usadas, normalmente empurradas por um animal ou puxadas por um animal. Essas pesadas pedras eram usadas para transformar a semente do trigo em farinha. Então Jesus dizia que os fariseus gostavam de atar essas pesadas pedras no pescoço das pessoas. E essas mesmas pedras eles não queriam carregá-la nem com o dedo mínimo. Somos nós, muitas das vezes, que gostamos de falar para os outros o que os outros devem fazer, ou a compreensão que eles têm que ter do mundo, cobrar atitudes dos outros. E nós, muitas vezes, não nos modificamos, temos ocultados em nossos corações ainda as nossas dificuldades, as nossas viciações. Achamos sempre que a mensagem espírita é para os outros, quando na realidade a mensagem espírita é primeiramente para nós, primeiramente para mim, naturalmente, que não à toa estou falando dela. Eu gosto muito de uma figura, de uma imagem usada por diversos oradores, por diversos expositores, uma figura que na realidade é extremamente profunda, embora seja uma singela figura. Nos ensina, por exemplo, a nós analisarmos por que nós temos uma única boca e dois ouvidos. Talvez seja pela necessidade de nós ouvirmos mais do que falarmos, mas nós insistimos em falar. Porque achamos que estamos falando para os outros, quando na realidade, por termos dois ouvidos, e nossa boca está mais próxima do nosso próprio ouvido, falamos para nós. Meus irmãos, admitamos essa realidade. É uma luta que travamos, que eu travo comigo naturalmente. Porque não fala aqui alguém que já venceu, se ainda estou na luta. E digo mais, ainda choro algumas noites, ainda choro pelas sombras que alimento, por ainda possuir inúmeras dificuldades, por ainda estar distante demais de tudo aquilo que nós falamos a respeito da doutrina espírita, mas já damos os nossos passos. O fato de nós falarmos compreendendo que falamos primeiramente para nós é um importante passo que todos nós damos. Sejamos tolerantes e compreensivos. Respeitemos o momento de cada criatura, mesmo que saibamos que serão frutos amargos e de dor. Respeitemos naturalmente. Não nos omitemos, não estou dizendo para nós nos omitirmos, mas que nós saibamos tolerar e compreender que cada criatura se encontra num determinado estágio. Cobremos de nós, cobremos melhoras de nós, exatamente como nos ensinava Jesus em diversos momentos. Meus irmãos, a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, logo em seguida a parábola do semeador, é uma parábola para nós despertarmos, que embora na sementeira de nossos corações tenhamos recebido a mensagem preciosa do trigo, a mensagem do trigo que representa todos os pães, todo o alimento do qual nós necessitamos. Em algum momento nós nos distraímos e permitimos que o inimigo semeasse nos nossos corações também o joio. O inimigo de nós mesmos somos nós, quando alimentamos determinados conceitos equivocados.
Mas todos nós temos uma única destinação na Terra: a felicidade, a perfeição, o progresso. E nós, em algum momento, através das expiações e da luta que travamos, nós iremos queimar todo esse joio que nós permitimos que fosse semeado por nós mesmos em nossos corações. E todos nós poderemos ir ao armazém junto com o trigo valoroso, para que nós possamos ser ainda mais transformados, porque o trigo é a base, a matéria-prima para os pães, que é para nós símbolo da caridade e do amor. Não podemos esquecer da lei mais importante e da lei maior ensinada por Jesus. Porque perguntaram isso para ele: qual seria a maior dentre todas as leis? Jesus teria dito que era a lei do amor. Ouviram que os antigos diziam: amarás a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua compreensão, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Mas tendes aqui um segundo mandamento tão importante quanto o primeiro. Jesus anelava esses dois mandamentos: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e amar ao próximo. De que forma nós amamos ao nosso próximo? Se o amor é puramente um sentimento, por mais que seja o mais nobre dos sentimentos, o amor continua sendo simplesmente sentimento. E a forma que nós temos para transformarmos o nosso amor, que é o mais nobre dos sentimentos, mas a forma de que nós temos de materializarmos esse sentimento é através da caridade. A caridade é o amor posto em movimento, e os pães representam isso. Os pães são o símbolo máximo da caridade, que é darmos-nos, que é envolvermos o nosso semelhante naquilo dos nossos sentimentos mais sublimes de fraternidade, de esperança e paz. Com isso nós vamos vencendo-nos. É o nosso objetivo na Terra, é vencermos a nós mesmos e Jesus. Jesus que num determinado momento nos recebeu a todos nesse educandário, porque nós não somos daqui, fomos trazidos para cá. Viemos para esse orbe, para este educandário, porque nossas energias se afinizavam com tudo aquilo que nós encontramos aqui. Jesus nos recebeu a todos, garantindo que aqui nós encontraríamos tudo aquilo do qual nós necessitamos, cada um a seu tempo, naturalmente. Dentre nós, nas diversas transmigrações espirituais que existem entre os mundos, chegamos aqui e fomos recebidos por Jesus. Não sabemos há quanto tempo estamos aqui, em que momento viemos para cá, mas sabemos que no momento certo em que nós vencermos-nos, teremos cumprido a nossa tarefa e alçaremos outros voos para outros mundos, para continuar o nosso progresso e o nosso aprendizado. Com muita gratidão a Jesus, a luz do mundo, por tudo que nos oferece, nos ofereceu e continuará nos oferecendo. É chegado o momento em que nós devemos nos perguntar o que nós podemos colaborar por tudo isso que Jesus faz por nós. O que nós podemos fazer para colaborar com essa tarefa que é dele e é nossa também, a de melhorarmos o mundo, promovendo mudanças em todos nós, começando pela nossa mesma, naturalmente. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós, que nós possamos lentamente ir retirando o joio que nós trazemos no nosso coração. Nós vamos queimando esse joio através das nossas expiações e das nossas provas. Elas servem para nós queimarmos esse joio que nós semeamos em nossos corações. E no final, teremos apenas o trigal. Nós seremos organizados em feixes de trigais maravilhosos, para que nós possamos oferecer pães saborosos. E eu gostaria de convidá-los a todos nesses instantes finais do nosso pequeno estudo, do nosso modesto estudo, para que nós possamos orar mais uma vez, agradecendo a Jesus por todas as oportunidades que temos. Senhor, e assim então, chegando aos instantes finais desse nosso encontro, em que nós tivemos a oportunidade de refletir, de meditar sobre as tuas lições, tivemos a oportunidade de te agradecer por tudo aquilo que recebemos. Eternos pedintes que somos da tua misericórdia, Senhor,
queremos te pedir ainda mais que toda essa luz que nos envolve em nossos lares possa de alguma forma permanecer aqui conosco, amparando-nos, clareando nossos pensamentos, transformando as nossas atitudes em caridade e compreensão. Que ao sairmos daqui nessa noite, nós possamos levar essa luz conosco onde quer que estejamos, para distribuirmos os pães da fraternidade e da compreensão. Que todos aqueles que cruzarem nossos caminhos possam de alguma forma sentir a tua presença, Jesus. Te pedimos por todos os que sofrem, principalmente aqueles que odeiam, aos odiosos, aos rancorosos, aos vingativos, porque temos a certeza que são estes aqueles que mais necessitam de ti, Senhor, da tua luz e da tua intervenção. E assim, primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar o estudo dessa noite. Obrigado por tudo, Senhor.